Relato número 1. Quando larguei o ensino médio e saí da casa dos meus pais, eu precisava desesperadamente de um emprego. Aceitaria qualquer coisa para pagar o aluguel. Então a vaga de coveiro no cemitério local pareceu uma bela oportunidade. Era um trabalho pesado, exigia força e resistência. Mas com o tempo, meu corpo se acostumou. Até comecei a ver aquilo como um treino gratuito ao ar livre. O cemitério tinha uma divisão clara. A maior parte era simples, acessível à população comum. Mas no canto noroeste havia uma seção privada, reservada para as famílias mais ricas da cidade. Mausoléus imponentes, estátua de anjos e túmulos luxuosos compunham o cenário. Eu raramente ia até lá, a menos que fosse necessário para algum serviço de limpeza. Mesmo assim, os funcionários mais antigos preferiam lidar com essa parte. Foi por isso que achei estranho quando, em um dos meus dias de folga, recebi uma ligação furiosa do meu chefe. Sua voz tremia de raiva quando perguntou se eu havia estado na área noroeste do cemitério. Eu neguei de imediato, pois sabia que não tinha pisado lá recentemente. Ele não insistiu. Apenas disse que conversaria comigo quando eu voltasse ao trabalho. Quando cheguei para o turno seguinte, o ambiente estava pesado. Algo grave havia acontecido. Meu chefe não perdeu tempo em explicações. Apenas me guiou até a seção noroeste em silêncio. Lá, um dos funcionários já trabalhava para restaurar um túmulo. Foi então que descobri a verdade. Alguém, ou algo, havia tentado desenterrar um dos caixões. Os veteranos sabiam reconhecer um túmulo violado. Desta vez, não havia sinais de ferramentas ou pás. As marcas na terra eram irregulares, como se gás tivessem rasgado o solo. O horror da situação era evidente. Se as famílias descobrissem que animais selvagens estavam escavando os túmulos de seus entes queridos, seria um desastre. Precisávamos agir rápido. A decisão foi unânime. Alguém teria que vigiar o cemitério à noite. E claro, quem foi escolhido para essa tarefa? O novato. Eu mesmo. O pagamento era o dobro do normal e eu precisava do dinheiro. Assim, aceitei. As primeiras noites foram solitárias. Somente eu, uma lanterna, um cantil de café e uma arma de chumbinho para afugentar qualquer bicho. Na penúltima noite de vigia, por volta das 2 da manhã, avistei algo se movendo na escuridão. Uma figura abaixada, cavando freneticamente o solo. Meu coração disparou. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Pensei em gritar, em atirar para o alto, mas hesitei. Se eliminasse o animal, perderia o bônus do turno extra. Então, segui em silêncio, apagando a lanterna e me aproximando com cuidado. Quando estava perto o suficiente, acionei a luz de repente, pronto para atirar. O que vi me fez congelar. Não havia um animal ali. Era uma pessoa. Estava de joelhos, cavando com as mãos nuas, os dedos encharcados de terra. Quando a luz a atingiu, parou por um instante. Seu rosto se virou lentamente para mim. Mas o que vi nos olhos daquela criatura não foi medo. Foi ódio. Um ódio profundo, ardente, como se eu tivesse cometido um erro imperdoável ao interrompê-la. Meu corpo inteiro gritou para eu correr, mas minha mente sabia que não podia demonstrar fraqueza. Apertei a arma contra o peito e ameacei chamar a polícia. A figura permaneceu imóvel por um segundo longo demais. Então, num movimento súbito, levantou-se e correu para a floresta. Eu não a segui, nem teria coragem para isso. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada. Encontraram pegadas. Nada mais. Meus colegas ouviram minha história, mas poucos acreditaram em mim. Alguns acharam que era apenas o ladrão de túmulos. Outros sugeriram que eu tivesse imaginado coisas. Mas eu sei o que vi. E até hoje não faço ideia do que aquela pessoa queria tirar dali. Relato número 2. Trabalhei como zelador de lápides em um cemitério no interior da Geórgia. Era um emprego de verão. Nada demais para um garoto de 16 anos. Apenas limpar a sujeira acumulada nas lápides, garantir que tudo estivesse em ordem. Mas o lugar em si, havia algo nele. Isolado, cercado por uma floresta densa, o cemitério parecia um pedaço esquecido do mundo. E talvez ele devesse permanecer assim. Numa noite como qualquer outra, durante minhas rondas, precisei entrar no pequeno mausoléu do cemitério. Algumas das famílias mais ricas da região tinham seus entes sepultados ali, e era meu trabalho garantir que tudo estivesse limpo e organizado.
Mas enquanto me aproximava, um desconforto tomou conta de mim. Algo estava errado. Foi então que percebi uma fraca luz tremulando dentro do mausoléu. Eram velas. Fiquei parado, ouvindo. Havia vozes lá dentro, risos abafados, quase infantis. Meu estômago se revirou. Eu não tinha visto ninguém entrar no cemitério, e não deveria haver ninguém ali àquela hora. Mas não estava disposto a confrontar sozinho um grupo de possíveis invasores. Então, liguei para o segurança do cemitério, um ex-policial aposentado que fazia algumas rondas pelo terreno. Quando ele chegou, entramos juntos. O mausoléu estava vazio. As velas ainda queimavam, espalhadas pelo chão de pedra, iluminando algo que fez meu sangue gelar. Um dos túmulos estava aberto. Dentro, um pequeno esqueleto repousava entre as sombras, mas não estava sozinho. Ao seu lado, de mãos dadas com os ossos, havia uma boneca antiga com um sorriso costurado. O silêncio no mausoléu parecia vivo. Saímos de lá depressa e fizemos uma busca pelo cemitério. Alguém tinha violado aquele túmulo. Alguém ainda podia estar ali. Mas depois de 15 minutos de varredura, não encontramos nada. Nenhuma sombra entre as lápides. Nenhum som entre as árvores. Apenas um vazio sufocante. Voltamos ao mausoléu para fechar o túmulo da criança. Mas quando entramos, a boneca não estava mais lá. Ela agora estava sentada do outro lado do mausoléu, erguida, intacta, o mesmo sorriso costurado olhando para nós. Nós não ouvimos passos, não vimos ninguém entrar ou sair, mas alguém ou algo esteve lá enquanto procurávamos. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei, nem para visitar. Relato número 3. Meu pai comprou um cemitério quando eu ainda estava no ensino fundamental. Passei a adolescência trabalhando para ele, cuidando da grama e mantendo as lápides limpas. Apesar dos sussurros do vento entre os túmulos e de ocasionais sombras que muitas vezes pareciam se mover pelo canto dos olhos, o lugar era estranhamente pacífico. Mas nem sempre. Os enterros nas criptas sempre foram a parte mais sinistra do trabalho. Para acessar esses túmulos antigos, era preciso cavar fundo, expondo pesadas portas de pedra. Quando as removíamos, um cheiro de umidade e mofo escapava de dentro. Eram pequenas câmaras frias, projetadas para armazenar caixões ou restos cremados de famílias inteiras. Algumas estavam seladas há décadas, repletas de velas derretidas, fotos antigas e pertences dos falecidos. Quando eu descia para aquele espaço claustrofóbico, me dava conta de algo perturbador. Eu estava cercado por mortos. O trabalho no cemitério era tranquilo no geral. Meu melhor amigo e eu passamos o verão inteiro ganhando dinheiro fácil como zeladores. Cavávamos buracos, recolhíamos folhas e dirigíamos pelo terreno em um carrinho de golfe adaptado. Mas às vezes encontrávamos coisas estranhas, garrafas de bebida vazias, camisinhas jogadas perto das lápides, até bilhetes misteriosos rabiscados por uma viúva em cima do túmulo do marido. Um dia encontramos algo pior. Era uma boneca antiga, deixada sobre o túmulo de uma criança. Mas essa não era uma boneca qualquer. Estava chamuscada, como se alguém tivesse passado fogo nela. E o pior, no lugar dos olhos, haviam sido enfiados pregos de ferro. Meu amigo jurou não saber de nada, mas aquilo ficou comigo. No entanto, nada, absolutamente nada, se comparou ao que vi em uma manhã enevoada. O corpo nu de uma jovem. Ela estava disposta com os braços ao lado do corpo, como se alguém tivesse cuidadosamente organizado a cena. Tinha sido estrangulada ali mesmo, e seu rosto estava coberto de hematomas. A polícia foi chamada e rapidamente identificaram a vítima, uma estudante de uma escola vizinha. Mas suas roupas nunca foram encontradas. Seu assassino nunca foi pego. Meu amigo e eu fomos interrogados mais de uma vez. Saber que estávamos sendo considerados suspeitos, mesmo sem termos feito nada, foi aterrorizante. Felizmente, nossos álibis nos livraram de qualquer acusação. Mas eu nunca mais consegui pisar naquele cemitério sem ficar arrepiado. E até hoje, quando penso na garota que encontramos naquela manhã, me pergunto se seu assassino pode ainda estar por aí, solto e livre para cometer mais crimes terríveis como aquele que vi no cemitério. Relato número 4. Trabalhar em um cemitério de Hong Kong nunca me incomodou.
O silêncio, a brisa fria que cortava as árvores e o céu cinzento eram parte do meu cotidiano. Mas tudo mudou no ano passado. O cemitério em que trabalho é um dos mais superlotados do mundo, onde famílias ricas pagam fortunas para garantir um espaço eterno para seus entes queridos. Naquele ano, fui incumbido de uma tarefa diferente: realocar restos mortais para liberar novos túmulos. Nunca havia feito algo assim antes. Para ser sincero, a ideia me causava um desconforto que eu não conseguia explicar. Na manhã em que comecei, vesti meu traje forense e iniciei o trabalho. O túmulo que eu deveria abrir era antigo, a inscrição já quase legível pela ação do tempo. Foram horas apenas para remover a lápide e o lacre. Quando finalmente cheguei ao caixão deteriorado, o cheiro de madeira podre e terra úmida se misturava ao suor que escorria sob minha máscara. Coletar os ossos foi uma experiência que me afetou mais do que eu esperava. Cada fragmento era um lembrete de quão efêmera é a existência. E então, na noite seguinte, os sonhos começaram. No sonho eu estava no cemitério, como sempre, mas havia alguém ali comigo. Uma mulher. Ela era linda, mais alta do que a maioria das mulheres de Hong Kong, e vestia roupas tradicionais chinesas, como se tivesse saído de outra época. Ela sorria suavemente e caminhava entre os túmulos, murmurando algo que eu não conseguia entender. Quando acordei, um nome estava em minha mente: Lian Kay. Os sonhos continuaram por noites a fio. Sempre a mesma mulher, sempre o mesmo sorriso. No terceiro dia, algo mudou. Ela parou diante de mim e pronunciou meu nome. Sua voz era fria, distante, e eu acordei com um sobressalto. Tentei ignorar aquilo. Devia ser apenas minha mente processando o estresse do trabalho. Mas, ao consultarmos os antigos registros para restaurar a lápide, encontrei o nome do falecido. Primeiro, senti um frio na espinha ao ler: Lian. Meu coração martelava enquanto meus olhos corriam para o sobrenome completo: Lian Fong. Não era Kay, mas era assustador o suficiente. O nome da mulher dos meus sonhos e o nome do morto que eu havia realocado coincidiam de forma perturbadora. Após a realocação final do túmulo, os sonhos cessaram completamente. Nunca mais vi Lian Kay em meus pesadelos. Mas, até hoje, quando passo pelo túmulo restaurado, sinto uma presença, como se alguém estivesse ali, observando, apenas me esperando. Relato número 5. O inverno de 2010 cobria a cidade com um manto de neve espesso. O relógio já passava das 2 da manhã quando eu e meus amigos Brandon, Dennis e Thiago decidimos se ficar jogando videogame não era o suficiente para aquela noite. Queríamos algo diferente, algo emocionante. Foi quando surgiu a ideia. Nos arredores da cidade, escondido entre colinas e árvores retorcidas, havia um cemitério antigo. Um lugar onde, segundo a lenda, só ciganos foram enterrados e ninguém era sepultado lá desde os anos 1920. Isolado, esquecido, assombrado. O destino perfeito para 4 jovens entediados que achavam que nada podia assustá-los. Entramos no meu carro e seguimos pela estrada solitária. A neve deixava o caminho traiçoeiro, mas o silêncio era o que mais incomodava. Nenhuma alma viva à vista, nenhuma luz além da lua. Quando finalmente chegamos, parei o carro no pequeno trecho de grama ao lado da estrada. Um jipe passou na pista oposta. O jipe era branco e parecia ser antigo. Não demos importância. Subimos as escadas de pedra e atravessamos o velho portão de ferro, que gemeu sob o vento gelado. Tiago ligou seu gravador de voz, e ele e Brandon foram explorar os fundos do cemitério. Eu e Dennis ficamos mais perto da entrada, apenas observando as lápides antigas, conversando em voz baixa. Foi então que vimos os faróis. Era o mesmo jipe. Dessa vez, ele parou, no meio da estrada, bem ao lado do meu carro. O vidro baixou e uma música estranha, distorcida, preencheu o silêncio da noite. Era uma melodia sombria, quase satânica. Ficamos paralisados. Ninguém falava, ninguém respirava. 30 segundos se passaram. Talvez menos, talvez muito mais. Então, sem aviso, o jipe arrancou e sumiu na estrada. Era um aviso. Deveríamos ter ido embora, mas não fomos. Voltamos a explorar, tentando ignorar o frio na espinha. Só que ele voltou. Dessa vez, passando em alta velocidade, buzinando como um louco. Foi o suficiente. Corremos de volta para o carro, apressados.
desajeitados, nervosos. A neve quase nos prendeu ali. O motor rugia enquanto as rodas giravam, afundando no gelo. Mas, de alguma forma, conseguimos sair. Acelerei sem olhar para trás. Por alguns minutos, achamos que estávamos seguros, até os faróis se acenderem atrás de nós. Meu coração gelou. Ele estava nos seguindo esse tempo todo. No escuro, em silêncio, o jipe emparelhou conosco, seguindo nossa velocidade. Depois, algo atingiu meu carro. Um som seco, como se algo tivesse sido jogado contra nós. Não vi o que era, só ouvi o impacto. Então ele acelerou e foi para nossa frente. Pensei que finalmente fosse nos deixar em paz. Mas não. O carro freou bruscamente. Se eu não tivesse reagido rápido, teríamos batido. Desviei, saindo da estrada principal e pegando um caminho menor, cortando ruas desertas até finalmente chegarmos perto do centro da cidade. Somente então, ao olhar pelo retrovisor e não ver mais os faróis, tive certeza de que havíamos nos livrado dele. Entramos em casa ofegantes, pálidos, completamente assustados. Nunca descobrimos quem era. Nunca soubemos o que queria. Talvez fosse só um lunático. Talvez fossem adolescentes brincando com o medo alheio. Ou talvez tivéssemos nos encontrado com algo muito pior. Relato número 6. Era uma noite de inverno e a neblina estava densa como um véu cobrindo a cidade. Era começo de dezembro, pouco depois das 2 horas da manhã. Eu havia acabado de sair do trabalho e, como sempre, precisei procurar um lugar para estacionar, já que não podia usar o estacionamento do complexo onde minha avó morava. Levei quase 20 minutos para encontrar uma vaga. Como esperado, acabei parando no final da rua, bem longe da entrada do condomínio. Mas não me importei. Era uma caminhada curta e eu já estava acostumado. Saí do carro, fechei a porta e me espreguicei, um hábito que sempre tive. A bolsa debaixo do braço, a lanterna do celular iluminando o caminho à minha frente. A névoa era tão espessa que mal dava para ver além de 1 metro. Mas eu conhecia bem o trajeto. Seguir reto por meio quilômetro, virar à esquerda no final do cemitério e atravessar a rua até o condomínio. Foi então que ouvi uma tosse, baixa, rouca, vinda de trás de mim. Meu coração acelerou, mas continuei andando, aumentando o ritmo. Os passos começaram. Não eram meus. Alguém estava ali. Os passos se mantinham atrás de mim, calculados, acompanhando meu ritmo. Minha mente começou a correr tão rápido quanto minhas pernas queriam. E então, um assobio cortou o silêncio. Não um assobio casual. Era um assobio sinistro, como se fosse alguém querendo revelar sua presença. Minha garganta secou. Meu peito apertou. Se ele não conseguia me ver na neblina, então o assobio não era para me chamar a atenção. Era para me assustar. E funcionou. Saí correndo desesperado. Os passos atrás de mim aceleraram também. O som se tornou uma batida frenética contra o asfalto. A respiração dele era ofegante, pesada. Ele estava correndo atrás de mim. Passei pelo cemitério e minha mente, num surto de pânico, me traiu. Me joguei para dentro do cemitério e me escondi atrás do portão de ferro, agachado, tentando silenciar minha respiração. Os passos pararam. Ele sabia. Por longos segundos, tudo ficou em silêncio. Então sua voz cortou a névoa. Eu sei que você está aí. O cheiro de cigarro começou a preencher o ar. Ele estava por ali me esperando. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no cemitério inteiro. Eu sabia que não poderia esperar muito mais tempo. Se ele decidisse entrar, prendi a respiração e corri. Atravessar o cemitério foi um borrão. Eu não via nada, não sentia nada além do puro terror. Lá na frente, eu vi a cerca de arame que separava o cemitério da rua. Me joguei no chão, empurrei a grade, me arrastei por baixo dela. Quando me levantei do outro lado, corri sem olhar para trás. Atravessando a rua, subi os degraus do prédio da minha avó e comecei a bater na porta, desesperado. Até que ela abriu e eu entrei. Tranquei a porta atrás de mim. Meu corpo tremia, o coração ainda disparado. Não olhei pela janela. Não quis saber se ele ainda estava lá. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Seja quem for aquele homem, espero nunca mais vê-lo.